na parte de segunda-feira. A lei é santa, justa e boa. Por que a lei é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. E a lei é um reflexo do caráter de Deus. Mais ainda, Deus é eterno, por isso a sua lei é eterna. O amor é o fundamento da lei, porque a essência de Deus é o amor. Quando Deus promove sua lei, está promovendo o amor. Por isso, Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e, ao mesmo tempo, oferecer sua graça. Com isso, o Senhor poderia, ao mesmo tempo, ser justo e justificador daqueles que creem em Jesus, como diz em Romanos 3, 25 e 26. Que expressão extraordinária de amor que se revela na lei. Assim, a lei de Deus não é invalidada pelo plano da redenção. A lei de Deus é confirmada na sua vida, confirmada na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como podem aqueles que dizem estar salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como podem eles continuar no pecado? Jesus Cristo não veio nos salvar em nossos pecados, mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos habilita para vivermos em obediência. Por isso não podemos usar o argumento de que a graça de Deus me dá a liberdade de continuar no pecado. Porque esta é a pergunta que Paulo está fazendo aqui em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque somos salvos pela graça, vamos continuar no pecado? Não. De modo nenhum, diz Paulo. Verso 2. Capítulo 6 de Romanos, verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lembre-se que 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Continuar vivendo no pecado é continuar vivendo na transgressão da lei de Deus. Mas o propósito da salvação na graça de Jesus não é para que você continue no pecado, na transgressão, mas para que você seja transformado em um filho, em uma filha obedientes a Deus. Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A morte de Jesus Cristo representa a morte para o pecado, sepultamento do velho, da velha natureza e nascer da água e do Espírito. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, assim também todos aqueles que vão entrar no reino de Deus, eles terão que morrer para o pecado, serem sepultados na sepultura líquida do batismo e então nascer como uma nova criatura, como filho e filha de Deus. Abra sua Bíblia e leia comigo também Romanos capítulo 7 e o verso 7 até o verso 12. Vejam as perguntas que Paulo faz aqui no capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Obviamente que a lei não é pecado. A lei é um espelho moral que mostra o que é pecado. A lei não é pecado, mas a lei mostra, revela o que é pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. É a lei que nos mostra o que é pecado. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, sem lei não existe pecado. Verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando você conhece a lei de Deus, o pecado aparece, porque ela mostra onde você está pecando. Verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não existe nada de errado com a lei.
O erro está em mim, em você. Nós somos pecadores. E a lei mostra o nosso pecado como um espelho moral. Mas a lei não pode limpar o seu pecado, não pode libertá-lo do pecado. Isto somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas Paulo deixa claro que jamais deveremos continuar no pecado para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo mediante a fé foram batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6, verso 3 e verso 11. A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, a lei torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. A lei, revela como nada mais nossa necessidade de salvação. A lei nos convence de que somos pecadores, mostra o nosso pecado e nós sentimos necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. A lei nos empurra para Jesus. Agora, Paulo pergunta em Romanos 3,31, Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e o verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Assim como Paulo exalta a salvação pela fé em Jesus Cristo, como ele fala muito sobre a salvação pela graça de Jesus Cristo, alguns se aproveitam destes versos que Paulo escreveu para dizer que a graça de Jesus Cristo anula a lei. Mas Paulo deixa muito claro, em Romanos capítulo 3, verso 31, que a lei de Deus não é anulada pela graça, nem pela fé em Jesus Cristo. A pergunta que Paulo faz é, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. Assim Jesus declara, até que os céus e a terra passem. Abra sua Bíblia, vamos ler este texto. Está em Mateus capítulo 5, verso 17. Leia comigo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A lei representa a santidade de Deus, o seu caráter perfeito de amor, de justiça, de bondade e verdade. Em relação a isso, observe que, de acordo com Êxodo capítulo 31, verso 18, o próprio Senhor escreveu os 10 mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31 e vamos ler o verso 18. Aqui diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Querido, Satanás odeia o que Deus escreveu. Ele não pediu para Moisés escrever, nem para nenhum outro profeta da Bíblia. Ele não pediu, não deu essa responsabilidade para nenhum dos 40 profetas que escreveram a Bíblia, de escreverem os 10 mandamentos. Não. Deus tomou sobre si a responsabilidade de ele mesmo escrever os 10 mandamentos. Por isso aqui, em Êxodo 31, 18, diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você não pode seguir a sugestão de Satanás e tentar anular aquilo que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Você sabia que de toda a Bíblia escrita pelos profetas de Deus, existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum profeta? Qual é essa? A lei dos 10 mandamentos. Porque estes mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus.
E é exatamente esta parte da Bíblia que Satanás quer rasgar, anular, e tem colocado no coração de muitos pregadores o ódio contra a lei de Deus, fazendo-os pregar contra os mandamentos de Deus, contra a obediência a Deus. Mas, meu querido irmão, a lei de Deus é santa, justa e boa, porque Deus é santo e justo e bom. E a lei é uma transcrição, é um reflexo perfeito do caráter de Deus. Mais ainda, a lei de Deus é eterna porque Deus é eterno. Aleluia!